Bom dia a todos, meu nome é Carlos Augusto Lopes, fundador e CEO da UCBAR, e estou aqui para dar boas-vindas a vocês nesse segundo dia do UCBAR Day. Ontem tivemos um dia incrível, discussões técnicas dos mais variados temas, que foram de questões conceituais do tipo transformação digital é sinônimo de inovação, até questões muito concretas, como o marco regulatório das securitizadoras, a importância do mercado de seguro para o desenvolvimento do mercado de capitais, o papel das plataformas digitais na revolução do mercado de crédito ou a emissão de títulos em dólares por parte das securitizadoras. Tudo isso e muito mais discutido, abordado por profissionais que são referência no seu campo de atuação e a participação ativa do público. Portanto, eu peço de novo a vocês, vou fazer o mesmo pedido que fiz ontem, participem, coloquem suas dúvidas, suas questões, seus comentários nos chats das sessões e dos painéis e vamos juntos construir um evento que certamente fará história e que contribuirá para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Muito obrigado e um excelente UCBAR Day para todo mundo. Desculpa, acabei de ver que meu microfone estava fechado. Então, como eu estava falando, ontem foi um dia marcante na história da UCBAR e do mercado de securitização. Foram mais de 1.500 profissionais que estiveram aqui juntos para discutir ideias e debater sobre o presente e o futuro do mercado de capitais. E hoje tem muito mais. O dia inicia agora com um convidado super especial e termina às 8h30 da noite com a participação de Gilson Finkelstein, presidente da B3. Nesse meio tempo, teremos os painéis de imobiliário e de FDIC, trilhas educacionais e toda a programação das salas UCBAR e das salas dos patrocinadores. Não se esqueçam de acompanhar a programação pela agenda que fica na recepção. Aqui na lateral esquerda da sua tela, você tem acesso aos 5 ambientes do evento. Nesse momento, estamos no palco. O encerramento e os painéis que comentei anteriormente acontecem aqui. O palco tem um horário exclusivo e nada mais acontece junto com ele. Depois que acabarmos aqui, você pode aproveitar e passar no ambiente de exposição, onde estão os estandes virtuais dos nossos patrocinadores. Os estandes ficam abertos 24 horas durante o evento e eu tenho certeza que você vai encontrar diversas soluções para o seu negócio e ainda aproveitar para fazer networking. E falando em networking, temos um ambiente exclusivo para conhecer outros profissionais do mercado de securitização. É aquele momento que você para no coffee break, pega um pão de queijo e começa a conversar com quem está do seu lado. Basta ir para o ambiente de networking, ligar a sua câmera e estar disposto a conhecer qualquer um dos 1.500 profissionais que estão conectados nesse momento. E no ambiente de sessões, temos atrações simultâneas nas salas UCBAR,
Sala dos Patrocinadores, Flash Talk e na Trilha Educacional. Cursos UKBAR 100% gratuitos com noções básicas sobre FDIC, CRI e CRA. E se você quiser se aprofundar no conhecimento teórico e prático sobre esses ativos que eu acabei de falar, estamos com 4 cursos online abertos no nosso site, www.ukbar.com.br. Cursos de cálculo do valor da cota de um FDIC, introdução ao FDIC, ao CRI e ao CRA. Dá uma passada lá e já se inscreve nos melhores cursos do mercado de capitais. E agora eu vou apresentar o nosso convidado, que dispensa apresentações. Marcelo Barbosa, presidente da CVM. Como moderador, teremos o Carlos Augusto Lopes, o Cal, sócio fundador da UKBAR, e o Douglas Queres, também aqui da UKBAR e moderador de perguntas. Como vocês já sabem, o Douglas vai ser o responsável por captar as perguntas de vocês no chat e passar para o nosso convidado. Vou pedir para que vocês foquem as perguntas no chat do palco e não no chat do evento. E façam perguntas, a participação de vocês é essencial. Perguntem o que vocês quiserem para o Marcelo e as melhores perguntas serão passadas para ele. Então, vou deixar agora vocês na mão do Carlos e volto mais tarde. Carlos, é com você. Obrigado, Monique. Marcelo, primeiro, bom dia e queria, em nome da UKBAR, te agradecer pela gentileza. É um prazer receber você aqui. Eu sei o quanto a tua agenda é disputada e que bom que você conseguiu aí uma horinha para a gente. Então, muito obrigado, realmente. Eu espero que a gente consiga aqui, nessa uma hora que você vai ter com a gente, poder te ouvir um pouco e também, se a gente tiver um tempinho para bater um papo e ouvir as perguntas do público. Então, sem mais delongas, eu te passo o microfone e bem-vindo, por favor. Obrigado. Vocês me ouvem bem, antes de tudo? Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Muito obrigado, Carlos Augusto e demais da UKBAR. É uma satisfação. Eu já havia participado ano passado no evento de vocês. Achei que foi uma excelente oportunidade de conversar sobre os temas relacionados a um dos ambientes onde o nosso mercado de capitais é capaz de mostrar de forma mais clara todo o seu dinamismo, sua capacidade de evolução através da criatividade e até nos forçando como reguladores a sempre olhar para a regulação existente, para ver o que a interpretação comporta, para refletir essa constante evolução, né, dos instrumentos. Então, acho que foi uma excelente oportunidade e parabenizo novamente vocês por organizarem um evento aqui dessa magnitude, num campo que, eu repito, para nós é dos mais importantes. Conforme a gente combinou, eu queria talvez dividir essa fala inicial em 2 partes. Né? Na primeira delas, fazer uma espécie de retrospectiva panorâmica do que foram esses mais ou menos 6 meses de vida do nosso mercado, especialmente da atuação da CVM nesse cenário de pandemia. Em segundo lugar, comentar mais especificamente sobre a evolução de alguns temas que nós temos conduzido na CVM, de nossa agenda regulatória em especial, mais relacionados a finanças estruturadas, alguns deles você mesmo mencionou na sua fala inicial, como está andando o tema da regulação dos FDICs, CRIs e CRAs, e é sobre isso que eu gostaria de falar aqui. Então, o primeiro desafio que nós tivemos nesse ano foi dos mais complexos, sem dúvida nenhuma, e nós tivemos que adaptar o nosso modo de atuar para saber viver nesse cenário de pandemia. Então, antes de mais nada, um trabalho remoto, do dia para a noite, praticamente. Nós tivemos
a migração de mais de 400 servidores, cerca de 450 servidores da CVM, para um trabalho 100% remoto. E o que nos deu muita satisfação foi ver que isso não implicou em perda do ritmo de andamento dos trabalhos, por várias razões. Uma delas é que os nossos processos já eram conduzidos de forma eletrônica na sua quase totalidade. Mas, ainda assim, era importante que nós considerássemos um fato crucial, que é o seguinte: os regulados estão sujeitos a uma série de prazos perante a CVM, previstos nas nossas regras. E esses prazos, muitos deles, não seriam viáveis, não seria realista, razoável de nossa parte esperar que os regulados permanecessem sujeitos aos mesmos prazos de prestação de informações, por exemplo, perante a CVM, como se não houvesse pandemia, como se não houvesse todas as dificuldades e os obstáculos práticos que a pandemia impôs. Então, nós nos pusemos a fazer um trabalho muito cuidadoso e muito profundo de revisão de todos os prazos a que todos os regulados da CVM estão sujeitos, para que pudéssemos avaliar se era o caso de extensão desses prazos, se era o caso de suspensão, o que fazer com eles e por quanto tempo se conceder extensões, por exemplo. E isso foi tratado numa deliberação, que foi um dos primeiros atos editados pela CVM por força da pandemia. E eu acho que vale a pena aqui a gente lembrar um pouquinho da magnitude do que aconteceu logo no início. Vale a pena a gente lembrar disso. A volatilidade, vocês sabem também, a volatilidade foi das mais severas já experimentadas, uma queda de mais de 46%, 46,6% do Ibovespa. Acionamento do Circuit Breaker por 6 vezes. Algo absolutamente inédito. E um aumento do volume de resgate líquido nos fundos de investimento. Em março, o mês que certamente foi o mais crítico em termos de volatilidade, a saída líquida dos fundos foi um pouquinho superior a 31 bilhões de reais. Em abril, também foi um mês de resgates líquidos de 91 bilhões de reais, que foi o maior valor mensal, considerando a série histórica disponível na Ambima. Já em maio, começou a se observar a queda, o início da queda desses resgates, e em julho essa onda começou a ser revertida. E no ano a gente já tem uma captação líquida da ordem de um pouco mais de 146 bilhões. Então, mesmo com esses resgates todos durante a crise, os fundos responderam bem, todos os resgates foram pagos. A infraestrutura de mercado também ela se provou capaz de suportar todo esse movimento de volatilidade, e incluindo os FDICs, né, não houve fundo que tenha sido fechado por essa razão, né, incapacidade de honrar os resgates. Disso a gente concluiu, a gente tirou conclusões que foram, acho que, positivas. O primeiro, a resiliência operacional e financeira do mercado e das suas infraestruturas. Segundo, a capacidade operacional dos participantes de mercado. E, em terceiro, o fluxo contínuo de informações. Isso é interessante, sob um ponto de vista de quem está fazendo a análise agora das regras, que as regras que são criadas para garantir a segurança, né, a robustez da infraestrutura de mercado e tudo que se exige em termos de estrutura dos participantes, quando essas regras são criadas, existe uma tendência natural de se olhar para elas sob o ponto de vista do ônus que elas criam, do custo que elas impõem. Numa situação como essa, que evidentemente é rara, é que nós vemos se essa regra se prestou ou não ao seu objetivo. Então, nós podemos entender aqui que a estrutura
resultante do atendimento dessas regras, ela se provou sólida e adequada. Então, essa é uma primeira constatação. A segunda é que essa é uma crise diferente. Essa foi uma crise diferente porque ela não teve origem em fraudes, ela não teve origem em fatores como lacunas ou brechas regulatórias, como já houve no passado. As crises, há autores que dizem que as crises são o que movimenta, que propulsiona a produção legislativa e regulatória no âmbito do mercado. Nos Estados Unidos, a SEC foi criada logo na esteira de uma crise, que foi o crash de 29. Sarbanes-Oxley veio de uma crise também, o Dodd-Frank veio de uma crise. Aqui a gente tem uma crise de origem sanitária, né? O que, evidentemente, nós não estamos falando de diferença de gravidade da crise, mas da sua causa, né, da sua origem. Isso quer nos dizer que essa crise, por si, não impõe uma reflexão sobre a adequação das regras ou a necessidade de se pensar numa reestruturação, mas sim de um exercício mais pontual que, de fato, acabou não resultando em grandes revoluções aqui ou reflexões sobre necessidade de reestruturar o nosso arcabouço regulatório. O que isso fez, isso sim, foi que os reguladores, e aí eu falo os reguladores em sentido amplo, porque esse foi um exercício feito não apenas pela CVM, mas por reguladores no mundo inteiro. Isso exigiu de todos e de cada um exercício, inclusive, colaborativo. O conselho da IOSCO, que congrega os reguladores no mercado de capitais, passou a se reunir com uma frequência, evidentemente, muito maior, onde nós discutíamos diagnósticos oferecidos por cada um dos reguladores nos seus mercados, possíveis soluções, impactos de medidas, e desse intercâmbio, dessa troca de ideias, vários reguladores se beneficiaram e puderam oferecer soluções melhores para os seus mercados e, inclusive, para o mercado global conectado, naquilo que um depende do outro. Outro ponto foi, isso também foi um diagnóstico colhido na IOSCO, que consta, inclusive, de uma comunicação feita ainda em março, que os reguladores deveriam procurar atingir se utilizar de dois princípios. O primeiro é a necessidade de flexibilidade regulatória num tempo como esse. E o segundo, de manutenção, preservação do funcionamento contínuo e eficiente dos mercados. E assim foi. Nós procuramos, eu falei aqui para vocês dessas prorrogações de prazo e de algumas orientações que nós demos, extensões, interrupções de prazo. Foi uma maneira que nós entendemos apropriada de exercer a flexibilidade regulatória para não exigir dos regulados, daqueles sujeitos às nossas regras, uma prestação que fosse razoável sem ter uma contrapartida proporcional razoável também. Então, como eu falei, além dessa prorrogação de prazos, para, por exemplo, a realização de assembleias de fundos, esse prazo foi prorrogado por 90 dias, a apresentação de demonstrações financeiras de fundos também foi prorrogada, as assembleias, nós também autorizamos que as demonstrações financeiras de fundos com relatório de auditoria sem opinião modificada, elas fossem consideradas aprovadas caso a assembleia não fosse realizada em virtude da falta, da ausência de cotistas. Também, a CVM também editou orientações sobre o funcionamento de operações e fundos com relação a desenquadramento de carteira, uso de cota de abertura ou de fechamento nos fundos regulados pela Instituição 555, realização de assembleias gerais, procedimento para troca de informação entre prestadores de serviço, provisionamento de direitos creditórios no FDICs. Havia dúvidas sobre se os atrasos no pagamento de um crédito ou a necessidade de renegociação, isso deveria implicar na realização de provisão sobre aquele ativo. Enfim, uma série de orientações nós procuramos passar para, muitas vezes, parecer que nós apenas estávamos repetindo o que já estava dito na norma,
mas nós preferimos, por conservadorismo e por achar que seria uma melhor medida de garantia da estabilidade do funcionamento do mercado. E também autorizamos os administradores de fundos de FDICs, né, sujeitos à Instrução 356, que pudessem reduzir os prazos de convocação de suas assembleias gerais ou de solicitação de manifestação por consulta formal, quando fosse o caso de tratar de amortização de cotas ou de eventos de avaliação, em algumas condições. Vocês todos sabem que na nossa agenda regulatória nós divulgamos no final de cada ano para esclarecer ao mercado do que é que nós vamos cuidar no ano seguinte, seja a conclusão de uma audiência pública, seja no lançamento de uma audiência pública, na realização de um estudo exploratório. Nós procuramos praticar a previsibilidade do regulador editando essa agenda. E no ano passado, na nossa agenda, constava o lançamento da audiência pública da regra que virá a substituir a Instrução 356, que cuida dos FDICs. Pois bem, no meio disso, quando nós decidimos, né, no meio disso veio a Lei de Liberdade Econômica, que trouxe importantes alterações aplicáveis também aos FDICs, mas aos fundos quase que de maneira geral, e veio a pandemia. A pandemia nos forçou a concentrar os nossos esforços também na área de produção normativa, o que acabou atrasando um pouco a agenda, né, por questão de prioridade, mas nós já havíamos avançado bastante na produção da minuta da norma que virá substituir a Instrução 356. Isso, acredito até que eu cheguei a dizer isso no evento de vocês aqui da UCBAR do ano passado. Mas também tomamos uma decisão. Ao final, nós resolvemos que o que nós vamos fazer é lançar essa audiência, essa audiência pública, que eu já avisei, né, já mencionei a vocês, já contemplando, obviamente, os avanços e as alterações trazidos pela Lei de Liberdade Econômica. Estamos falando aqui de questões de responsabilidade dos cotistas, dos prestadores de serviço, criação de cotas com categorias distintas, dentre outros itens que foram alterados de forma importante pela lei. Agora, nós decidimos que não faria muito sentido, já que teríamos que trabalhar na regra geral dos fundos, na 555 e na 356, então decidimos tratar de uma forma unificada e cuidar disso por meio de uma audiência pública, de um normativo que será editado. Isso, inclusive, vai na linha do recém-editado, ano passado, né, o decreto 10.139, que foi um passo importante no sentido de determinação, de consolidação de normas infralegais que tenham uniformidade temática, como será o caso. Então, a ideia é que uma nova resolução, né, já não são mais instruções, né, a nossa regra de maior hierarquia, mas uma nova resolução tratará dos fundos 555 e também dos FDICs. Né? Então, eu queria, imagino que isso tenha sido discutido ontem, mas acho que faz sentido mencionar aqui, no âmbito dessa minha fala inicial, só tocar em alguns pontos, algumas discussões que nós traremos ao público no curso da audiência. Primeiro, acho que vale a pena mencionar, porque é uma mudança, um avanço importante, são as condições em que nós permitiremos, né, em que a regra se aceita, né, conforme a audiência pública, permitirá que o investidor de varejo adquira cotas de um FDIC. Né? Nós estamos considerando algumas opções, mas achamos que já é a hora de colocar esse debate ao público, colher as opiniões do mercado e, ao final, tomar a decisão
se for o caso, né, mas existe evidentemente essa tendência de permitir, sob algumas condições, a aquisição pelo investidor de varejo de cotas de FDIC. Isso vai em linha, inclusive, com a orientação que nós adotamos já na Instrução 600, que permitiu, né, explicitamente a oferta dos CRAs ao público de varejo, de novo, sujeito a algumas condições, né, uma estrutura um pouco mais robusta. A linha lá adotada, e que nós pensamos de alguma forma em seguir aqui também, foi que para o acesso ao público geral, né, aos CRAs, deveria se oferecer pelo menos algumas condições: retenção substancial de riscos e benefícios do cedente ou de terceiros, constituição apenas por créditos performados, proibição de aquisição de direito creditório não padronizado, alguns limites de composição e diversificação para a carteira dos ativos e exigência de classificação de risco. Além desses itens que estão lá na Instrução 600, nós estamos considerando outros aqui para o universo dos FDICs. Um deles é vedação à aquisição de direito creditório que tenha rendimento exposto a ativo inerente aos créditos cedidos do fundo, por exemplo, derivativo de crédito, quando eles não são utilizados para proteção, né, ou mitigação de risco. Vedação à aquisição de direito creditório originado ou cedido pelo administrador, gestor, custodiante ou consultor, entidade registradora ou partes relacionadas, e também que a parcela da carteira não investida em direito creditório, ela não poderá ser aplicada em ativo financeiro que não possa ser adquirido pelo público. Essas são ideias que vão ser submetidas à audiência pública e que estão, como eu falei, está numa fase já avançada. Não tenho previsão de quando vai sair, então já estou até dizendo isso para dispensar uma pergunta, caso alguém esteja pensando em fazer. Eu não tenho resposta para isso ainda. Mas, de qualquer forma, o fato de que na audiência que virá, o fato de nós estarmos nessa audiência pensando de forma bastante alinhada com o que nós já aprovamos lá na Instrução 600, mostra que nós estamos nos aproveitando daquela experiência e pretendemos seguir uma linha que não deverá causar muitas surpresas. Também pensamos na dispensa de relatórios de rating em alguns casos específicos e faremos, né, constará da audiência pública uma proposta a respeito, mas também lembrando que não será uma novidade muito radical, porque em alguns casos hoje já existe a dispensa dessa classificação de risco, né? Já existem algumas hipóteses. Outro ponto importante da nossa agenda, né, mais relacionado ao que nós vamos tratar aqui, diz respeito também às securitizadoras. Eu entendo que ontem houve oportunidade de debate sobre isso aqui no evento. Nós lançamos recentemente a audiência pública que vai tratar da criação de um regime próprio para as securitizadoras. As securitizadoras são uma figura sui generis dentro da nossa regulação. Ela tem um regime informacional semelhante ao de companhias abertas. Elas são regidas, inclusive, pela Instrução 480, né, que se aplica a elas. Outras normas também da CVM que tratam há outras normas que tratam de valores imobiliários que são oriundos de securitização, a 414 e a própria 600. Então, acho que o que nós escolhemos da experiência que tivemos, que consta do edital da audiência pública, do próprio texto da minuta da norma, que está para debate, é que, no fundo, nós entendimos que essas normas trabalham mais com a questão dos valores mobiliários emitidos pela própria companhia. E nós deveríamos pensar em tratar e colocar um foco também na atividade da securitizadora, e, por isso,
nos pareceu que seria razoável uma norma que tratasse dessa figura de uma maneira um pouco mais específica, vamos dizer assim. Existe um limite, né, para a interpretação do nosso arcabouço regulatório, para se fazer com que as regras que nós temos se adaptem, todas elas, à figura da securitizadora. Não que tenha sido algo impróprio até hoje, né, se cuidar de situações que não estavam sendo tratadas de forma muito específica, mas, no fundo, acho que a reflexão, o que nós colhemos, a reflexão que vimos fazendo, foi que os securitizadores mereciam um regime mais específico. Então, tem alguns temas que a gente está especialmente interessado em ouvir a respeito. Um deles é se essa possibilidade de alteração de companhia emissora por decisão da Assembleia. Claro, com previsão no termo de securitização, né? Mas nós estamos curiosos para ouvir, né, do mercado o que se pensa a respeito. Por que seria conveniente, quais seriam as precauções a serem adotadas, quais seriam as condições, né, para que se dispensasse, se for o caso, não estou dizendo que será, se for o caso, de se dispensar a anuência da própria emissora, desde que haja essa previsão no termo de securitização, né? O emissor, no fundo, ele tem essa característica essencial de um prestador de serviço, né? Então, daí a origem da reflexão, se os seus clientes, né, não poderiam fazer essa substituição. Acho que vou tocar aqui em alguns outros aspectos, daqui a pouco já me encaminhando para a minha conclusão. Se pensou aqui em criar também duas categorias de registro, como se viu no edital, S1 e S2. S1 para as securitizadoras que pretendem emitir ou que emitem apenas valores imobiliários com regime fiduciário, e S2 para aquelas que querem fazer operações de securitização tanto com patrimônio separado quanto com patrimônio próprio. Outro ponto, há companhias que podem querer também emitir valores imobiliários que não vão se enquadrar em operações de securitização ou que já têm essas emissões. Eles vão obter ou vão manter, conforme o caso, né, os registros como emissores categoria A e categoria B, que já são categorias conhecidas, né, na 480. Estamos pensando também, como consta do edital, incluir uma série de vedações na linha do que já está previsto hoje, né? São 600, por exemplo, dessas vedações, né? Aquisição de direitos creditórios ou subscrição de título de dívida que sejam originados por partes relacionadas, prestação de garantias utilizando bens ou direitos vinculados às emissões que contem com instituição de regime fiduciário, recebimento de recursos de ativos vinculados em conta corrente não vinculada à emissão, que conte com instituição de regime fiduciário, ou também esse é um comando geral e bastante óbvio, negligenciar a defesa dos direitos e interesses dos titulares dos valores imobiliários emitidos. Nesse caso, nós estamos tratando aqui de um autêntico dever fiduciário que ele nasce com um comando legal aberto, né? O que significa negligenciar, né? Quais são isso é um padrão de conduta, que, no fundo, esse comando se completa com a experiência prática, com decisões que são tomadas em casos concretos, orientações que são emitidas também pelo regulador. Também estamos pensando nessa regra, né, em fazer com que os recursos captados, né, que componham o patrimônio separado não possam ser utilizados em operações que envolvam instrumentos derivativos, exceto nos casos dessas operações serem realizadas apenas com o objetivo de proteção patrimonial. E tem também um formulário de referência com alterações significativas com relação ao formulário aplicável hoje para esses casos, que é o da Instrução 480.
E esse é um dos pontos onde nós temos maior interesse em receber contribuições do público. O regime informacional que nós estamos propondo para as securitizadoras está adequado? Que aprimoramentos nós deveríamos considerar? Isso vai nos ajudar bastante. Vai ajudar bastante a deliberação final. Uma palavrinha aqui sobre os CRAs também, né? Eles são disciplinados por uma instituição relativamente recente, né, de 2018, que trouxe um novo marco regulatório que tem se provado, acho que até agora, bastante sólido, e os casos que nós temos decidido na prática, enfim, pedidos de avaliação, pedidos de interpretação da nossa regra para aplicação em casos práticos, como eu disse logo no início da minha fala, né, para permitir que esse potencial, né, esse dinamismo do mercado em oferecer novas soluções fosse testado na prática. Nós entendemos que, até agora, a regra tem sobrevivido bastante bem. Quer dizer, os precedentes eles vão seguindo um processo natural de evolução, as áreas técnicas emitem orientações, e tanto assim que em janeiro desse ano agora, 2020, foi emitido um ofício circular pela SRE, apresentando as condições de emissão de CRA com crédito pulverizado, né, que já havia sido objeto de uma decisão do colegiado também relativamente recente, de 2019. Do mesmo jeito, os CRIs têm um regime que é composto pelas regras e, obviamente, pelas decisões de casos concretos, né? Tratando aqui de CRIs, reconhecimento deles tanto em origem quanto em destinação, e aí, desde 2016, a gente começou a ver alguns precedentes importantes, e aí vendo lastros com diversos tipos de créditos imobiliários, sejam em contratos de compra e venda de imóvel, contrato de financiamento imobiliário, de aluguel, empréstimo à pessoa natural com pacto de alienação fiduciária e dívida contraída com destinação integral de recursos aos imóveis desde que há imóveis já previamente identificados. Então, nós temos avançado também na complementação do arcabouço regulatório através de interpretações de casos concretos, e é assim que a norma vai se completando. Por fim, eu queria mencionar 2 pontos aqui que não são tão diretamente ligados, pelo menos na parte substancial, aos temas principais do evento, mas acho que vale a pena a gente trazer. Um deles é a revisão do regime informacional das companhias abertas, né, principalmente refletido na Instrução 480. E por que eu estou trazendo isso? Primeiro, porque é uma regra de enorme importância. Quando editada, ela foi um avanço muito importante da CVM nesse passo, né, do regime informacional. E eu estou mencionando aqui, não só pela importância da regra, mas porque nós vamos trabalhar nessa revisão da Instrução 480 muito com base nas contribuições que nós recebemos quando lançamos o projeto de redução de custos de observância. Essa era uma das linhas principais, era um dos principais temas objeto de contribuições do mercado. O que fazer para aprimorar o regime informacional, seja com simplificação, seja com esclarecimento. Fizemos muitas reflexões importantes e nos beneficiamos imensamente das contribuições que nós recebemos do mercado. Então, como nós havíamos dito lá no início do lançamento do projeto, todas as contribuições iam ser avaliadas e iam compor uma carteira nossa que ia ser usada quando do trabalho, né, da condução do trabalho de aprimoramento da nossa agenda regulatória. Aqui vai ser mais um exemplo, né? A revisão da Instrução 480. E, além disso, um outro item importante vai ser também a revisão do arcabouço regulatório de ofertas públicas. Eu já disse isso em diversas ocasiões, que
Existem aprimoramentos importantes a serem refletidos nas nossas duas normas de ofertas públicas, seja a Instrução 400, seja a Instrução 476. E agora nós estamos numa fase adiantada para lançar também uma audiência pública relacionada à revisão do regime aplicável aos dois tipos de oferta, e a ideia é que nós passemos a ter uma regra que trate dos dois regimes de oferta, certo? Tanto a oferta prevista na 400 como a da 476, com esforços restritos. Algumas mudanças já foram implementadas, né, que nós optamos no início e no meio do ano passado por trazer algumas mudanças em caráter experimental, e nós temos acompanhado os resultados dessas mudanças, né, as vantagens, se haveria alguma razão para ter alguma cautela, e elas serão, a ideia é que elas constem já do texto que será submetido à audiência pública. Existe muito debate sobre a realização de algumas ofertas em outros mercados, e uma das causas apontadas para isso, né, é o regime de ofertas públicas nesses outros mercados mais desenvolvidos. E aí acho que vale algumas observações. A primeira delas é que, e essa é uma observação pessoal, eu tenho dificuldade de aceitar que esta seja uma das causas mais importantes, ou seja, uma suposta superioridade do regime de ofertas, regime regulatório de ofertas em outros mercados. Acho que há outros fatores que são mais importantes na decisão dos emissores que levam suas ofertas para outros mercados, como os múltiplos que se pode encontrar lá, por exemplo. Mas isso não quer dizer que nós não devamos estar atentos e sempre manter o nosso regime de ofertas, né, a nossa regra de ofertas aqui, refletindo os melhores padrões que nós encontremos, e é isso que nós esperamos oferecer ao público quando lançarmos a audiência. Teremos vários aprimoramentos, as conversas com o mercado elas estão em andamento há bastante tempo, então o próprio texto que será trazido para a audiência pública já refletirá muitos debates havidos em grupos técnicos com bastante experiência nesse assunto, e nós esperamos levar um texto que realmente resulte numa regra de ofertas dentre as mais eficientes que nós poderíamos encontrar em outros mercados. Acho que num resumo, talvez não tão apertado, porque me estendi um pouco além do que eu gostaria, tendo visto até o meu limite de tempo aqui, mas nós temos visto que o mercado passou por um período de grande volatilidade, incerteza, dificuldades de precificação até por conta disso, mas se mostrou preparado, se mostrou sólido. Nós procuramos mostrar flexibilidade quando necessário, e acho que agora temos que pensar em outros desafios também, né? Uma entrada massiva de investidores individuais no mercado, empurrados por um movimento de queda de taxa de juros e de perspectiva de manutenção em patamares baixos, um aumento das possibilidades de oferta de produtos do mercado financeiro via as plataformas eletrônicas, né, que alcançam um público, especialmente de investidores individuais, muito maior. Isso traz para nós, isso evidentemente é alvissareiro, né, para o regulador de mercado, mas traz para nós também recados importantes. Nós temos que ter atenção na nossa regulação e verificar sempre se ela também está adequada para esse novo público entrante. Quando eu cheguei na CVM, em agosto de 2017, esses investidores não eram mais do que 600 mil. Esse era um número estável, havia já alguns anos. Hoje nós já passamos dos 3 milhões. Então, e continua crescendo o número. Então, isso mostra o quanto que esse movimento é importante, mas também nos traz uma mensagem de necessidade de muita atenção
com relação a isso. Nós temos procurado agir dessa forma e reconhecer o mercado em constante evolução. São esses os meus comentários iniciais. Novamente, muito obrigado pela oportunidade de participar do evento. Essas são oportunidades muito boas de troca de ideias, de aprendizados, e eu fico aqui à disposição para conversar mais um pouquinho nesses minutos que me restam. Muito obrigado. Legal, Marcelo. Muito obrigado. Você trouxe aí uma lista enorme. Eu gostaria de comentar e de questionar algumas coisas, mas, infelizmente, o tempo é curto. A gente tem várias perguntas que eu gostaria de direcionar, mas eu queria te comentar uma coisa que eu acho que é fundamental aqui, que o edital que vocês têm na praça das securitizadoras. Eu acho que é um grande avanço. Eu acho que vocês deram um passo enorme em trazer a securitizadora para, digamos, para o destaque que ela merece, né? Não é incomum a gente ver jornalistas escrevendo sobre a emissão do CRA da BRF ou coisas desse tipo, né? Ou seja, falta um entendimento mais básico de quem pode emitir títulos de crédito CRI e CRA, né? Mas isso não é um privilégio dos jornalistas. A gente vê a própria discussão de como muitas vezes uma securitizadora é selecionada pelo valor mais baixo do FII, a própria discussão de substituição de securitizador. Eu acho que tudo isso talvez vai ter uma outra ótica, vai ter um outro destaque, uma vez que esse edital esteja na praça. Você tem uma previsão? O edital, digamos, a audiência pública termina no dia 30. Você tem uma previsão de quando é que você acha que ela vai ver a luz solar, aí quando é que essa norma passa a existir? Olha, minha resposta honesta e curta para você é não. Mas talvez vou fazer uma previsão aqui a lápis, como eu gosto de dizer. Nós temos tem uma sequência de trabalho regulatório, né, que nós procuramos divulgar na nossa agenda regulatória, e na medida como é que é feito esse trabalho? Quer dizer, uma vez concluída a audiência, né, a área técnica, a nossa Superintendência de Desenvolvimento de Mercados, a equipe alocada a esse projeto, faz uma análise das contribuições, faz uma discussão interna e traz para o colegiado finalmente aprovar a norma da forma que vai ser editada e o relatório de audiência pública, com resposta, vamos lembrar, com resposta para cada comentário apresentado. Nós justificamos porque aceitamos ou porque não aceitamos cada uma das sugestões. Então, eu não vejo isso acontecendo nos próximos meses. Acho mais provável que seja algo no primeiro semestre de 21, certo? Porque nós temos ainda a lançar esse ano outras audiências públicas também de muita importância. Eu mencionei algumas aqui, das ofertas, dos fundos, né, também. Essa sim é uma audiência para lançar esse ano, a dos fundos. Mas a das securitizadoras, eu não conto com ela e acho que não se deve contar com ela para 2020. Queria passar a palavra para o Douglas. Douglas, seleciona aí, por favor, o que você pode trazer aqui para o Marcelo responder. Bom dia a todos. Agradecer aqui o pessoal que está no chat, tem bastante gente interagindo, né? A gente recebeu algumas perguntas, e aí a primeira tinha sido sobre a audiência, né? Uma previsão, e o Marcelo já respondeu ao longo da palestra. Aí eu vou te passar mais umas outras duas aqui, Marcelo. A primeira é para você, da Lilian Guindo. Ela pede para você falar um pouco da interação entre o PIX e os FDICs, né? E o que vai mudar na visão da CVM com relação a essa interação entre o PIX e os FDICs. E uma outra pergunta que chegou aqui do Daniel Lemos para você falar um pouco sobre a questão da escrituração de duplicatas e do registro de duplicatas, se eles estarão na nova norma de FDIC, né? A nova norma que vai para a audiência. Tá. São questões que envolvem, vamos dizer, um
um aspecto técnico importante, e eu vou responder, assim, acho que a primeira, o que nós sempre procuramos deixar claro, né, nessas normas, é menos um produto específico, um meio específico, nesse caso, como o Pix, mas mais as características dele. Né? O Pix em si é um avanço importantíssimo promovido pelo Banco Central, né? e com um potencial realmente revolucionário, vamos dizer assim. Mas ele, no fundo, nós estamos tratando aqui de um meio de pagamento. Né? É uma questão de nós conhecermos, e acho que a regra vai tratar disso de uma forma mais aberta. Para nós importa o reconhecimento do crédito, e é uma coisa menos assim específica. Já com relação à escrituração, acho que sim, a nova regra vai tratar disso. A ideia é que ela preveja. Eu estou respondendo de forma bem objetiva para tentar aproveitar o tempo e dar mais perguntas. Né? Douglas. Ok. É que no tempo que você respondeu, chegou mais uma outra pergunta aqui. Dá tempo de fazer ainda, né, Carlos? Sim. É uma pergunta da Miriam, né? Miriam Frois. É que num dos painéis nossos ontem aqui no evento, né? Dois participantes do mercado mencionaram que securitizadoras de ativos, créditos comerciais, empresariais, né? Elas estarão sobre a responsabilidade da CVM. Só que ela diz aqui que na consulta da audiência pública agora não há menção sobre essas securitizadoras, não há menção sobre o assunto. E aí ela quer saber de você se a CVM reconhece como uma responsabilidade da CVM, né, esse tipo de securitização. A securitização de ativos comerciais e empresariais, né, de ativos, créditos comerciais e empresariais. Na medida em que são valores mobiliários, necessariamente está na nossa área de competência. Então não tem muito como não ser, na verdade. Então eu não sei se eu não entendi a pergunta, mas acho que uma vez que você faz a securitização e você cria um valor mobiliário, vai necessariamente entrar no nosso perímetro aqui. Então, é a leitura, né, que a gente faz da norma. Certo? Sim, ok. É isso. Isso. Vou passar para o Carlos aí, pode voltar. Eram essas as perguntas que a gente tinha aqui no chat. Bom, legal. Marcelo, eu queria, então, te comentar, a gente certamente, a Alquibar sempre se manifestou nos editais, a gente não vai ser diferente com relação a esse, a gente vai se manifestar, e um dos campos que para nós, quando se trata de securitização, é fundamental, é o ambiente informacional, né? A gente vai ter num painel, agora na sequência, a gente convidou um investidor estrangeiro e eu espero que ele possa trazer para a gente o que ele prometeu, onde ia tentar conseguir aprovação lá com compliance da gestora, mas um exemplo da relevância do dado, da relevância da informação para a tomada de decisão de investimento desse investidor, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque eu acho que ele coloca, se ele for conseguir trazer esses dados, eu acho que ele vai trazer toda essa questão informacional para um outro patamar, para uma outra perspectiva, onde o dado chega a ser num grau de detalhamento tão grande que eles conseguem precificar coisas que talvez para a gente estão muito distantes ainda. Então, bom, certamente a gente vai se manifestar, mas eu já te antecipo que um dos grandes comentários que a gente vai tentar trazer está muito na linha
do que a ótica internacional com relação à importância do dado na precificação desses títulos. Marcelo, a gente tem mais aí 5 minutos, eu não sei se a gente vai ter mais perguntas. Douglas, se tiver mais perguntas, interrompe, senão eu queria fazer uma outra pergunta, uma das várias que eu tenho aqui para o Marcelo, da fala dele. Chegou uma aqui, sim. Chegou uma pergunta de Paulo Kawakami. Se eu estiver errado aí, Paulo, desculpa, tá? Eu imagino que a pronúncia seja essa. A CVM disponibilizará alguma circular sobre a instrução 617? Olha, a ideia... Estamos falando da instrução que cuida de PLD, né? Então, basicamente, o que nós fazemos, na realidade, é que, na medida em que há... isso vale para qualquer instrução, ou agora resolução, né? Na medida em que há temas ou que nós julgamos que faz sentido um esclarecimento, ou que surgem precedentes importantes, decisões importantes do colegiado relacionadas àquela aplicação da determinada regra, as áreas técnicas podem emitir ofícios circulares, né? Acho que é disso que a pergunta está tratando. Nesse sentido, essa é uma possibilidade, e é quase certo que isso vai acontecer na medida em que surjam dúvidas merecedoras, né, de um esclarecimento nosso, da área técnica. Então, podem ter certeza de que vão surgir esclarecimentos, ainda mais numa instituição tão importante e que alcança o mercado de uma forma tão ampla. Então, muitas vezes isso nasce até de uma reincidência de consultas que são feitas à área técnica da CVM pedindo orientação, né, sobre um determinado assunto. Então, acho que é natural que isso ocorra, assim. Inclusive, o Paulo, que fez a pergunta, se ele tiver dúvidas específicas, eu inclusive, o incentivo e o convido a apresentar, né, fazer essas consultas a nós, para que nós possamos, inclusive, considerá-las e responder via um ofício circular. Seria ótimo. Ok. Pode ir, Carlos. Bom, Marcelo, estamos cumprindo aqui a nossa promessa. A gente sabe que você só tem até as 10. Muito obrigado. Realmente um prazer contar com a tua participação no UCBAR Day. Acho que a tua exposição foi muito esclarecedora em muitas das questões que para nós são relevantes. A gente vai continuar esse debate. A gente tem uma sessão, mais à tarde, mas daqui a pouco, sobre a A356, que você comentou que não tem data ainda, mas a gente espera que seja muito em breve. A gente entende a dificuldade que a LLE trouxe para dentro dessa discussão da audiência da CVM, mas a gente espera que ela venha rápido, porque tem muita coisa nova, além da LLE, que precisa ser trazida para dentro da 356. Então, muito obrigado. E eu passo a palavra para a Monique.